Salve improváveis, tudo certo com vocês? Fed cortando juros, garantindo que vai começar a comprar títulos do governo, injetando mais de 20 bilhões de dólares dentro do próximo mês. E agora? Será que esse dinheiro vai começar a migrar para os capitais de risco? Será que temos algum tipo de indício que ainda podemos ter uma out-season nos próximos meses? É isso que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. E se tu quiser também saber alguns dados que mostram que pode ser que o ciclo esteja invertendo e as coisas estejam mudando, fica comigo até o final, que eu vou trazer para vocês todas as informações completas aqui, tanto sobre os indícios que podemos ainda ver algumas altcoins performando bem nos próximos meses, como também alguns indícios de que pode ser que começamos a entrar em um bear market e a gente vai ter uma bandeira, né, de baixa no gráfico do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês como ela tá agora e qual que é a maior probabilidade de acontecer. Se é romper e ir para cima ou se é ela seguir a tendência que é da bandeira de baixa, tá certo? Então, chega deixando aquele likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também gosta de ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mercado cripto. Se inscreve no canal, porque eu vejo aqui as métricas do canal e a maioria do pessoal que assiste os vídeos ainda não é inscrito. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, se agrega para ti alguma coisa aí do outro lado, clica no botãozinho aqui do sininho para te se inscrever, que aí sempre, toda segunda, quarta e sexta, tu vai estar recebendo um vídeo novo que a gente tá sempre fazendo por aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para dentro da minha tela e vamos entender tudo sobre o que tá acontecendo. Bom, galera, então a primeira notícia que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a criptomoeda, né, a stablecoin da PayPal, que é a PYUSD. Por que que eu tô trazendo aqui para vocês a moeda da PayPal, né? Porque se a gente olhar a questão do market cap da moeda, a gente vai ver que nos últimos meses ela teve uma adoção absurda, né? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, em fevereiro, né, de 2025, ela estava aí com uma média de 546 milhões de dólares, né, ali dentro do seu protocolo. Hoje, a gente está com 3,81 bi que a gente está vendo aqui, né? Então, por que que eu acho isso relevante? Porque a PayPal é um dos principais serviços de pagamento do mundo. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, né? Não utiliza muito e tal, mas o pessoal dos Estados Unidos e diversos outros países, eles utilizam muito para fazer pagamentos internacionais, inclusive. E por que que a gente está vendo esse aumento aqui, né, tão exponencial do market cap, né, da própria stable do PayPal? Isso nos mostra que a stablecoin deles está ganhando uma adoção do varejo. E por que que a gente vê isso? Porque muita gente que não é do mercado cripto e quer se expor ao dólar, ela vai buscar alguma coisa que ela já conheça. Então, por exemplo, como o PayPal é um dos principais meios de pagamento do mundo, é internacionalmente conhecido, muita gente conhece, né, de todos os lugares do mundo, eles já associam diretamente, né, a stablecoin do PayPal a essa confiança que eles já têm pelo Serviço Internacional de Pagamentos. Então, a gente pode ver que está tendo uma adoção massiva aqui da stablecoin deles e, na minha visão, essa adoção massiva, ela está vindo principalmente do varejo, que é justamente quem já provavelmente utiliza os serviços deles, né, para fazer pagamentos e etc. E agora eles estão adotando aqui também stablecoins, né, como uma parte aí do seu patrimônio. Então, a gente pode estar vendo aqui, né, o varejo iniciando aqui a sua adoção, né, de criptomoedas, de stablecoins, enfim. Então, um ponto aqui bem interessante da gente olhar, né, essa adoção em massa que está tendo aqui a stablecoin da PayPal. Beleza? Seguindo, a gente vem então para essa parceria aqui, né, entre a Circle e a própria Alio, né? E por que que eu trouxe, né, essa parceria para vocês? Justamente porque dessa parceria da Circle com a Alio está saindo a USDC X, né? O USDC X, que é o quê? É uma stablecoin que ela é focada em privacidade e ela está sendo feita, né, justamente para uso institucional. Então, ela vai ser mais focada, né, em privacidade e justamente para os institucionais. Então, bacana ver, né, essa adoção também que a gente está tendo da própria Circle fazendo uma nova stablecoin, né, eles já têm o SDC hoje, né, que é a segunda maior stablecoin do mercado, e agora estão fazendo essa parceria com a Alio aqui, né, inclusive, fica uma dica aqui, né, provavelmente a Alio aqui nos próximos meses, né, ela consiga, né, surfar uma valorização devido a esse tipo de notícia, né, a esse tipo de onda aqui que ele vai conseguir surfar, né, justamente por essa parceria de estar fazendo essa USDCX aqui, tá certo? Então, sobre stablecoins, né, trouxe aí sobre essas duas que estão fazendo bastante barulho no mercado, né, tá todo mundo falando sobre isso, então se tu não viu, tá aqui o que tá acontecendo com essas stablecoins, beleza? O próprio gráfico do Bitcoin, né, e por que que a gente tem isso? Porque aqui embaixo a gente tem o RSI de 36 semanas, beleza? E por que que tem essas marcações aqui embaixo, tá? Essas marcações foi onde o mercado ele justamente encostou nessa parte aqui do RSI, beleza? E geralmente, quando ele encosta aqui, é onde a gente tá em fundos de mercado, tá? Aqui, ó, ele encostou na primeira vez aqui, no mercado de baixa de 2015, ele encostou na segunda vez aqui, no mercado de baixa em 2018, né? Nos dois bear markets, ele encostou aqui, na outra vez também, né? Que foi no Covid, né? Que foi ali
no Covid, né, de 2021 para 22 ali, e agora, né, a gente está vendo uma correção novamente, fazendo com que o RSI encoste novamente nessa faixa aqui. Então, isso nos mostra que pode ser, né, mais uma vez, que estejamos num fundo local, ou até num bom fundo para a gente poder surfar aí próximos meses de uma alta otimista, né? Então até a gente tem aqui, né, que 2016 pode ser bem otimista. Por quê? Porque geralmente quando a gente encosta aqui, a gente não continua caindo, né? Ó, como foi aqui, ó. Todas as vezes que encostou, ele lateralizou um pouquinho e depois deu uma pancada. Na segunda vez aqui também, lateralizou um pouquinho, deu uma pancada. Aqui também, lateralizou um pouquinho, deu uma pancada. Então, a gente pode esperar que provavelmente ele faça a mesma coisa, né? Ele dê essa lateralizada aqui e depois uma pancada. Provavelmente pode ser que essa pancada ela seja, né, o último rally que a gente vai ter de alta aí, né, antes do próximo bear market. Agora sobre altcoins, né? Então esse gráfico, ele pega a dominância, né, do Ethereum, o USDC, dominância também, né, mais o USDC, dominância invertido. Então o que eles fazem aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra, né, que na parte vermelha aqui de cima são os locais onde a gente deve vender altcoins, que é justamente quando? Quando o mercado está esticado, né? Quando a dominância, enfim, ali, né, do Bitcoin, do Ethereum e tudo mais, ele está nos mostrando que devemos vender as altcoins. E aqui embaixo, o que a gente faz? Aqui embaixo são os momentos melhores de compra. Então, geralmente denotam fundos de mercado, né? E a gente pode ver aqui que a gente está entrando, né, nessa parte aqui mais baixa dessa área, onde a gente deveria comprar altcoins. Então, aqui é onde a gente deveria comprar altcoins para depois vender lá em cima. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, como eu falei, como eu disse lá no início do vídeo, né, eu acredito que a gente ainda vai ter uma, vamos dizer assim, mini out-season. E por que eu acredito em uma mini out-season? Porque a gente não vai ter uma out-season como a gente viu em 2021, por exemplo, onde a gente comprava qualquer coisa inútil que aparecia na frente e o token explodia e, né, fazia a gente ganhar muita grana. Agora, não vai mais ter isso. Por quê? Porque a gente tem muito mais moedas no mercado e não vai ter liquidez para tudo isso. Só que as principais cripto do mercado, com fundamentos, né, que fazem sentido, principalmente para o institucional, elas tendem a absorver essa entrada de capital que deve vir agora nos próximos meses. Tanto talvez, né, com o início do QE, como essa migração, né, que está acontecendo, que provavelmente também a gente vai ver a grana migrando, né, do capital ali, da bolsa e tudo mais, que o pessoal já está em muito lucro lá, para o Bitcoin e criptomoedas. Por quê? Porque o Bitcoin ele está bem distante das máximas da bolsa, por exemplo. Então o pessoal vai fazendo o quê? Vai migrando o capital. Então, na bolsa a gente já está bem esticado, o pessoal já está começando a sair, né? Porque já está muito esticado lá, está muito sobrecomprado. E aí eles começam a fazer o quê? Começam a migrar esse capital para outros tipos de investimento, né? Onde conseguem ter melhores assimetrias. E onde seria isso? Bitcoin e altcoins. Tá certo? Outro gráfico aqui bem interessante, né? É o quê? É o Bitcoin barra ouro, né? Então, ele atingiu aqui, né, um nível mais baixo que a gente já viu desde 2022, que foi quando? Foi em pleno bear market, né? Então, ele, nos últimos 11 anos, né, que a gente tem de comparação desse gráfico, o Bitcoin Gold, né, ele só atingiu esse mínimo que ele tá atingindo durante 3 vezes, que foi 2014, 2022 e agora em 2025. Justamente anos de bear market novamente, 14, 22 e agora 25 a gente estaria num ciclo de alta, né? Mas nos ciclos anteriores ele bateu justamente essas médias em pleno bear market. Então, as duas últimas instâncias, né? As duas últimas vezes que bateu nesse fundo aqui foi quando? Foi quando a gente teve novamente, né? Fundos de mercado, fundos do ciclo. Então, outra coisa para a gente ficar bem de olho aí, né? Para quem sabe poder, né, nos preparar para uma possível alta que deve vir nos próximos meses também. Então, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, né, agora espera-se que o Federal Reserve comece a recomprar uma dívida recorde de 45 bilhões a cada mês a partir de janeiro. Então foi isso que ele anunciou, na verdade, né, na própria reunião ali, né, que ele estava cortando os juros de 0,25 pontos, né, e ele ainda ia começar a comprar aqui as dívidas, né, e ele estimou uma média aí de 40 bilhões de dólares no próximo mês. Ele não garantiu que ia continuar comprando constantemente todos os meses, mas que agora, em janeiro, já ia estar fazendo essa compra de 20 bilhões de dólares. Obviamente que ele não vai falar, né, se ele vai continuar fazendo isso de cara, porque isso agitaria muito o mercado, né? Então ele vai largando as coisas aos pouquinhos, justamente para ter né, essa tranquilidade no mercado e não deixar o mercado muito eufórico ou falar alguma coisa, né, que vá deixar o mercado também muito pessimista. Então, ele tem muito cuidado com as palavras, né, ele tem muita experiência nisso, né, então ele sempre tenta dar uma mascarada ali nas coisas, né, para fazer com que o mercado ele fique mais tranquilo, não tão eufórico nem tão pessimista, né? Então, mas sabemos, né, que houve o corte, que já era bom, né, já era esperado, inclusive nos vídeos anteriores eu já tinha comentado com vocês, né, que já era praticamente certo que teríamos esse corte de 0,25, tanto na Polymarket, né, como lá nas estatísticas que a gente sempre acompanha, né, no próprio site do FONC. Então,
tivemos, né, o corte de 0,25 e agora a gente vai ter, né, essa compra de dívida, né, que ele já anunciou também, que vai ter pelo menos 40 bilhões já agora dentro do próximo mês. Isso é ótimo, porque ajuda muito os mercados de risco também. Aqui a gente tem também, né, um post aqui do Titã, né, cripto, que eu já falei sobre ele em algumas outras vezes também, né, e o que ele tá mostrando aqui, né, ele tá mostrando justamente sobre o canal gaussiano, que é o quê? Que é esse canal, né, que a gente tem, que ele demarca geralmente os momentos do mercado, né, o ciclo de alta, a gente está verde, ciclo de baixa, ele, o próprio gráfico, né, ele rompe para baixo aqui, e a gente passa a ficar abaixo aqui da parte vermelha, né. Então, como ele comentou aqui, né, que a terceira vez que a gente já tocou aqui no canal gaussiano, né, e isso era uma alta saudável, né, e as primeiras condições de mercado de baixa. Hoje, né, está nas profundezas do canal gaussiano, se ele conseguir sair daqui do próprio canal gaussiano, a gente vai poder ver novas altas pela frente, né. Só que, se caso ele romper para baixo aqui também, começa a ficar perigoso, por quê? Porque se a gente pegar aqui no gráfico anterior, né, no próprio ciclo anterior, a gente vai ver que quando rompeu para baixo aqui, foi justamente quando a gente entra em bear market, né? Quando ele rompe todo o canal gaussiano aqui para baixo, a gente já está em bear market, a gente vai passar novamente por um tempo aqui para depois subir, né? E continuar no próximo ciclo de alta. Então, olho aqui também, né? Quem gosta de acompanhar esse tipo de indicador, é só botar lá no seu TradingView, né, canal gaussiano, se não me engano é CG, lá o indicador, o que você pode colocar, né, para acompanhar o próprio canal ali, para verificar justamente esse tipo de coisa, né, se romper para baixo aqui totalmente do canal gaussiano, a gente já tem que começar a ficar com o olho mais aberto, caso ele reverta aqui e continue subindo, aí o nosso ciclo ele já fica mais tranquilo, né, sem maiores medos de que possamos estar entrando em um bear market aí. Mais um gráfico interessante, né, que a gente pega o Total 2, que ele está fazendo o quê? O Total 2, ele está formando justamente um ombro, cabeça, ombro. Vamos ver se vai carregar aqui. Aí, agora carregou. Então, o canal, como a gente falou, né, o Total 2 aqui, né, ele está formando justamente o quê? Um ombro, cabeça, ombro. E o que geralmente acontece, né, quando a gente rompe esse ombro, cabeça, ombro para cima aqui, ele vai ter essa mesma altura, né, da cabeça aqui, desde aqui até aqui em cima. Então esse seria, né, a explosão que a gente teria aqui, né, do mercado das altcoins, né? Então, é isso que a gente pode ver também. Não tem garantia nenhuma, né? Mas tá aqui um outro gráfico pra gente acompanhar, né? O Total 2 e ficar de olho aqui nesse ombro, cabeça, ombro. Se ele romper para cima aqui, né, dessas marcações do ombro, cabeça, ombro aqui, a gente já pode projetar essa distância, né, da cabeça aqui até a entrada do tronco aqui, né, do final da cabeça. Essa distância a gente pode, né, justamente colocar aqui para ter uma ideia da onde que a gente vai conseguir parar, né, com esses valores que a gente vai ter entrando aqui. Acredito que seria ali na casa dos 4, 5 trilhões de dólares, né, mais ou menos, que a gente veria entrando aqui no mercado das altcoins. Então, vamos ficar de olho nisso também, né? Traçar aqui no nosso Total 2 esse ombro, cabeça, ombro e ficar de olho aqui para ver se ele realmente vai conseguir ter força para romper aqui ou se ele não vai ter força e vai continuar caindo aqui também. Tá certo? Seguindo, aqui a própria CryptoQuant, né? Ela postou, né? Hora de DCA de altcoins. Por quê? Como os volumes de negociação estão caindo abaixo da média anual, as altcoins voltaram a entrar em uma zona de acumulação histórica. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente teve essas zonas de acumulação justamente nos fundos de mercado, ó, como a gente viu aqui, como a gente viu nesse caso aqui, e agora a gente está vendo mais uma vez. E a gente teve isso aqui também. E o que acabou sucedendo depois disso? Altas exponenciais aqui, altas exponenciais aqui, altas exponenciais aqui. Então, até, né, como vocês podem ver, a própria CryptoQuant nos mostrando, né, que estamos aí no momento de comprar altcoins, né, que estamos numa zona aqui de acumulação histórica e que aconteceu aqui em outros momentos também, trazendo, né, aqui uma valorização bem exponencial, né, para os altcoins depois desses fundos aqui de acumulação, beleza? Seguindo, aqui a gente tem também, né, o pedido da BlackRock de ETF de Ethereum stakeado. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão pedindo aqui, né, para que eles possam fazer o staking de Ethereum dos ETFs. Então a pessoa vai poder comprar o ETF de Ethereum e fazer o staking justamente para gerar uma renda ali para ela. Então, agora as instituições estão começando a olhar mais forte ainda para o Ethereum. Então, vamos ficar de olho nisso, porque você sabe, né? Para as altcoins começarem a performar melhor, a primeira altcoin que precisa dar as caras e que precisa começar a sair da toca aí, né, é o próprio Ethereum. Então, o Ethereum performando, o Ethereum começando a renovar máximas históricas, a gente pode ver, né, uma subida aí bem interessante, inclusive, das altcoins também. Então, vamos ficar de olho nisso aí, que pode ser, né, que a gente veja, inclusive,
uma boa parte aí, né, das altcoins performando também a partir disso. Então aqui a gente tem também, né, uma faixa de liquidez aqui, né, bem grande. Outra coisa que eu gosto de olhar, né, geralmente são esses mapas de liquidez, porque eles mostram onde a gente pode ter as próximas paradas, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente está com bastante liquidez aqui dos 91 mil dólares até os 100, né? Hoje a gente está aí já na faixa dos 92, por aí. Então a gente pode conseguir subir até essa faixa também dos 100 mil dólares mais ou menos, até para poder liquidar toda essa galera aqui que está shortando o mercado. Então, momentos, né, como a gente está vivendo agora, a gente sabe que os institucionais geralmente, né, as corretoras, enfim, elas vão jogar o mercado para buscar onde tem essas maiores liquidezes concentradas. Então, a gente pode estar vendo novamente aí, né, o Bitcoin atingindo 100 mil dólares nos próximos dias para poder buscar, né, essas faixas de liquidez aqui, né, essa grana que tá parada aqui, que tá shortando o mercado. Aqui a gente vai ver o gráfico, então, das altcoins versus Bitcoin. Ela tá fazendo uma estrutura, né, que ela já fez anteriormente, inclusive, né, então a gente pode estar vendo a mesma coisa acontecendo, né, ela tava vindo aqui, ó, numa tendência de baixa, ela rompe essa tendência, ela dá uma acumulada aqui, né, sobe um pouquinho, depois ela devolve basicamente o que ela tinha recuperado, para depois então dar essa pancada aqui gigante. O que a gente está fazendo agora? Tá justamente rompendo aqui essa tendência de linha de baixa, pode ser que ele dê uma respirada aqui, volte, né, e retestar esse suporte aqui, para depois dar essa última pancada aqui para cima, levando as altcoins então, né, para novas máximas históricas aí, novos preços relevantes também. Beleza? Seguindo aqui, aqui a gente vê o endereço, né, de números, os endereços de Bitcoin com menos de 1 BTC, que geralmente é quem? É o pessoal do varejo, né? O pessoal tem menos grana. Então, o que isso nos mostra? Esse gráfico, ele atingiu o menor nível em 3 anos. E o que isso significa? Que houve uma limpeza das sardinhas do mercado. Então, essa galera aqui tá saindo desesperada do mercado, né? Tá caindo fora porque tá achando que o mercado acabou, que a gente tá entrando em bear market. E aí, o que tá acontecendo? Geralmente, essa galera que tá vendendo esses menos de um Bitcoin aqui, tá indo parar tudo na mão dos grandes institucionais, né, das grandes baleias, que são quem geralmente, né, acumula nesses momentos de pânico do mercado. Outra coisa, que post aqui bem interessante também, né, do Raco, do Cripto Raco, né, também, muito bacana aqui, que ele postou o quê? Que eu achei bem interessante, tá? Que a galera tá de olho no Fed, né, no gráfico de 15 minutos, só que enquanto isso, o Japão pode estar preparando uma verdadeira bomba que ninguém tá prestando atenção. Por quê? Porque bilhões de dólares podem estar entrando no mercado. E por que disso? Porque hoje o governo japonês, né, ele cobra uma taxa de até 55% de imposto, né, sobre criptomoedas. Então eles têm aí uma das maiores taxações, né, do mundo sobre cripto, né? Só que agora o Japão ele está considerando baixar isso e eles estão querendo taxar criptomoedas iguais à ação, que é uma taxa fixa de 20%. Então tá caindo aqui 35%, né, do valor que era pago antes para quem tem cripto lá no Japão. E o Japão, ele tem 12,4 milhões de investidores de cripto, com mais ou menos aí, né, uns 27,5 bilhões em custódia. Se essa mudança passar, não só a galera que está dentro já vai alocar muito mais, né, porque o imposto vai cair para menos da metade, como também vai abrir portas para quem ainda não investe por causa que não queria pagar esse imposto absurdo aqui, né, de 55% e agora vai começar a pagar só 20%. Então, cara, se isso aqui realmente for aprovado, a gente pode ver, né, muita grana, né, vindo do Japão, dessa galera que antes tinha empecilhos, né, para investir em cripto por ter essas taxas extremamente absurdas aí, né, de 55% de imposto, para agora, né, só 20%, que é menos da metade aí. Então, olho também lá no Japão, né, o que vai acontecer a partir daqui, porque se caso essa lei aqui, né, ela for realmente aprovada, que ainda não foi, né, mas ela tá em trâmite lá, se caso ela realmente for aprovada e a gente vê isso acontecendo, pode ter certeza que vai ter muita gente investindo uma bela de uma grana lá no Japão, entrando aí no mercado de cripto, quem ainda não entrou, né, e quem entrou possivelmente vai colocar mais dinheiro ainda, porque agora vai estar pagando muito menos impostos. Seguindo, Ethereum, né, nas exchanges. Então aqui a gente tem o balanço, né, de Ethereum dentro de todas as exchanges. E por que é legal ver isso? Porque a gente está vendo novamente, né, o Ethereum nas mínimas históricas aí praticamente dentro das corretoras. Então, há apenas 8,7% de Ethereum dentro de SEX, o menor nível desde o lançamento do Ethereum, que foi lá em 2015. Então, analistas estão alertando, né, que o aperto da liquidez pode impulsionar uma forte alta quando a demanda retornar. Então, muitas vezes a gente não vê, né, essa galera acumulando, mas é aquela velha história. Por que a galera está tirando as criptomoedas da corretora se ela quer vender? Geralmente, se ela quer vender, ela faz o contrário, né? Ela manda para a corretora para poder liquidar e ter essa grana. Agora, o que está acontecendo aqui que a gente está vendo desde 2021, né?
é esses níveis caírem absurdamente, onde as pessoas, né, elas só tiram Ethereum de circulação das corretoras ao invés de estar mandando para lá para vender. Então, outro ponto interessante da gente acompanhar, né, é que esse balanço das corretoras, né, ele está nos menores níveis aí desde 2015, que foi quando o Ethereum foi lançado. Beleza? E aqui a gente vem novamente, né, ver que o RSI está num ponto novamente de sobrevenda. Então aqui a gente tem marcado, né, todas as vezes que aconteceu essa sobrevenda no RSI e o que aconteceu depois, né? Aqui na primeira vez, pancada, aqui na segunda vez, pancada, na terceira, uma lateralização com pancada, na quarta, uma lateralização aqui, mas uma leve alta, né? Depois aqui novamente alta, aqui alta, e agora estamos nesse ponto novamente aqui, né? Onde mais uma vez estamos no RSI, né, sobrevendido aqui, e geralmente o que acontece depois é uma alta exponencial. Geralmente esse RSI sobrevendido, ele justamente marca fundos de mercado. Seguindo, então a gente vem aqui, né, para um outro gráfico que é do total cripto market cap, né, que é o quê? É a total de dinheiro em dólares que a gente tem em criptomoedas. E o que eles estão esperando, né, para esse gráfico aqui. Geralmente se traça, né, uma linha, eles traçaram aqui então uma linha, né, de alta, né, onde a gente vai vendo que os topos de mercado, eles se interligaram, né, tanto aqui em 2018 como aqui em 2021, né, 22 ali quando a gente teve o último ciclo. Então, a gente vê que para essa linha ela continuar, né, dando certo, no caso, seguindo essa linha aqui, a gente bateria ali na casa dos 15 trilhões de dólares. Hoje a gente está apenas com 3 trilhões. Então, a gente teria que fazer aí basicamente 5 vezes o valor, né, que a gente tem hoje em todo o mercado cripto para a gente continuar seguindo nessa linha de alta, né, nessa tendência de alta aqui no total crypto market cap. Então, a gente teria que bater lá na casa dos 15 trilhões de dólares mais ou menos, né? Basicamente seria isso aí. Então aqui mais um gráfico, né, que mostra que possamos estar, né, saindo de uma acumulação, entrando numa manipulação para depois a gente ter a distribuição, né, que até o próprio post fala, né, que os ursos estão comemorando cedo demais, mas que pode ser que esse estilo aqui, né, esteja se repetindo, que é justamente o quê? Essa cunha aqui de alta, né, ela rompe para baixo, a gente tem uma acumulação lateral, ela rompe essa cunha aqui, a gente tem uma acumulação aqui de manipulação, né, que geralmente é a fase que a gente está entrando agora, onde os preços estão caindo, talvez ele fique um pouco mais lateral aqui, para depois a gente ver uma distribuição, né, que é justamente esse padrão gráfico que a gente tem aqui embaixo, acumulação, manipulação e depois distribuição, que é o que eu acredito que deva acontecer, tá? É o que eu vejo para o mercado nos próximos meses. A gente pode ficar um pouquinho aqui na manipulação ainda, para depois dar essa pancada aqui de distribuição, e aí sim a gente encerrar o ciclo de alta. Porque eu não vejo o ciclo acabando da forma como a gente está agora. Eu não vi nenhum ciclo começar em extremo medo como a gente está agora. Os ciclos começam na extrema ganância e a gente não vê isso desde 2024. Então, acho que a gente estaria encerrando muito cedo o ciclo e totalmente desconectado do que foram todos os outros que a gente já viu até o momento de agora, né? E aí, também, como eu falei para vocês, né? Quem ficou até o final do vídeo ia ter aí alguns pontos negativos que eu estou também analisando, né? Do que as notícias, né, de todas as coisas que vão chegando pra gente conseguir analisar e ir balizando as coisas também, tá? Então, isso é preocupante para o mercado cripto. Os rendimentos dos títulos do governo, né, americano, de 10 e 30 anos, eles romperam uma tendência de baixa que eles vinham vindo, né, já há 6 meses. E isso é um dos sinais claros de que as criptomoedas podem enfrentar uma pressão descendente de curto prazo. Por quê? Porque se os rendimentos dos títulos eles estão aumentando, a maioria das pessoas acaba tirando dinheiro de mercados de risco, né, como por exemplo as criptomoedas, para voltar a investir em títulos do governo que tem uma segurança maior, né? Então, é isso que a gente pode ver também que talvez aconteça aqui. Então, como ele diz aqui, né, quando os rendimentos aumentam, os retornos seguros tornam-se mais atrativos e o capital sai dos ativos de risco. Foi justamente o que eu acabei de falar, né? Então, isso significa menos dinheiro fluindo para as criptomoedas, ações e ativos de alto risco. Rendimentos mais altos prejudicam as criptomoedas e as ações. Por quê? Porque os investidores mudam para títulos do governo, a liquidez fica mais apertada, o empréstimo torna-se mais difícil e a assunção de riscos ela cai em todos os mercados. Então, basicamente é isso, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Ele fala mais algumas coisas aqui, né? Mas basicamente é isso, né? E aqui a gente tem o quê? A gente tem justamente o que ele falou, né? Essa tendência de baixa que vinha aqui nos últimos 6 meses, né? Dos títulos de 10 a 30 anos. E agora a gente viu o quê? Viu ele quebrar essa resistência, né? Dessa linha de baixa que estava acontecendo aqui, né? A esperança é o quê? É justamente aquilo que a gente espera para os próximos meses, né? O início do que é o quantitative easing, que é essa injeção de liquidez do mercado, né? Para que assim os mercados de risco também possam se beneficiar, né? Desse aumento de liquidez que deve vir aí também. E aqui, mais uma vez, a gente tem outro gráfico, né? Que é o quê?
que é a bandeira de baixa, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa bandeira de baixa, né? Já tem algumas pessoas comentando sobre essa bandeira de baixa aí no próprio YouTube, né? E então, o que que pode ocasionar, né, essa bandeira de baixa? Então a gente tem a bandeira aqui, né? A gente tem esse megafone, ela veio, o Bitcoin, né? Ele veio se mantendo dentro desse megafone e o que que aconteceu? Rompeu aqui para baixo, justamente fazendo o quê? Fazendo essa bandeira de baixa aqui. E geralmente o que acontece quando a gente rompe essa bandeira de baixa aqui, a gente tende, né, a buscar a mesma distância, né, do mastro dessa bandeira, que funciona tanto na bandeira de baixa quanto na bandeira de alta, né? A gente tende a buscar o mastro da bandeira para o local aqui de baixo, no caso, né? Nesse caso, bandeira de baixa, a gente teria para baixo aqui, buscando aí na casa dos 60 mil dólares mais ou menos. Eu até vou mostrar para vocês aqui, porque eu também desenhei essa bandeira aqui no meu gráfico, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas o que que eu desenhei aqui também? Eu desenhei essa linha de tendência de baixa que a gente vinha respeitando, né, desde aqui do nosso topo histórico em outubro. A gente estava nessa tendência de baixa, né, respeitando aqui a tendência de baixa, e o que está acontecendo agora? A gente conseguiu romper essa linha de tendência de baixa, tá voltando para cá para retestar, e agora a gente está no momento aqui bem crítico do mercado. Por quê? Porque se a gente rompe essa bandeira de baixa aqui, possivelmente a gente vai ver o quê? A gente vai ver, né, a busca, né, desse mastro aqui. Então, a gente vai ver o quê? E o que que a gente veria aqui então, né? Se caso rompesse essa bandeira de baixa aqui, né? Caso ele não consiga se manter aqui acima da nossa linha de tendência de baixa, né? E ele rompa justamente essa nossa bandeira aqui, a tendência é que o quê? É que ele busque, né, a mesma distância aqui do mastro da bandeira, né? Então, se a gente colocar o mastro aqui da bandeira para baixo, a gente vai ver o quê? Que ele buscaria a faixa ali dos 88 mil dólares mais ou menos, entre 88 e 60 mil dólares aí. Então, esse seria, né, o patamar de preço que buscaria caso a gente tivesse esse rompimento aqui da bandeira de baixa, né, justamente caindo para buscar esses patamares do mastro, né, que justamente quando acontece esse rompimento da bandeira, como a gente mostrou anteriormente ali para vocês, né, geralmente ele busca essa distância, né, que é o mastro da bandeira. Então, poderíamos ver aí o Bitcoin buscando a faixa dos 58, 60 mil dólares, caso isso aconteça. Por isso que eu digo que a gente está num momento bem crítico, né? A gente pode ver aqui qualquer coisa acontecendo. A gente pode romper a bandeira de baixa e justamente buscar ali 60, 58 mil dólares, ou a gente pode continuar se mantendo acima dessa linha de tendência de baixa que a gente vinha tendo aqui, e aí, quem sabe sim, buscar aí novos patamares de preço também, tá certo? E para finalizar, galera, queria trazer aqui para vocês, né, essa postagem aqui, né, que eu achei bem interessante, que o cara fala sobre o quê? Sobre uma inversão do ciclo de alta, tá? E por que que ele fala isso? Eu vou ler aqui para vocês, caso seja um pouco apressadinho aí, vai passando para frente, mas eu achei muito interessante a visão dele justamente porque eu compartilho bastante ideias dessa visão que ele tem do que pode estar acontecendo, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. E se 2025 fosse o mercado em baixa e ninguém percebesse? Se a gente está agora em um mercado de baixa e ninguém percebeu? Considere essas evidências. O Bitcoin, ele quebrou a sua máxima histórica antes da redução do halving, pela primeira vez na história. Este não foi um sinal de mercado em alta, foi um ciclo invertendo. 2024 não foi o início de uma nova alta, foi uma precificação política, uma administração pró-criptografia sendo precificada, nada demais, que seria, né, por causa dos ETFs, né, toda aquela questão dos institucionais entrando no jogo de cripto agora e tudo mais. Então o que ele fala aqui, que não foi o início de uma alta, né, do mercado de alta 2024, foi uma reprecificação justamente pelas entradas desses grandes institucionais que ainda não estava precificado no mercado cripto. 2025 mostrou todas as características de um bear market, né, do mercado de baixa. Domínio do Bitcoin em máximas de vários anos, enquanto as altcoins sangraram até a morte. 3 bilhões e meio de dólares em saídas de ETFs em um único mês. Uma queda de 29% em relação às máximas de outubro. Leituras de medo extremo em índice de sentimento. Como a gente viu, né? A gente não costumava ver esse tipo de índice, né? De medo extremo absurdamente baixos como a gente viu nesse ciclo de alta, né? A gente só via esse tipo de nível de 10 aí que a gente chegou a bater, né? Chegou a bater 9, se eu não me engano, né? Nesse ano, que, cara, isso aqui é coisa de bear market. Nunca aconteceu da gente chegar nesses níveis tão absurdos de medo extremo em bull markets. Então é isso que ele fala aqui, né? O paradoxo que quebra todos os modelos. A psicologia do mercado em baixa a 90 mil dólares, né? O preço do Bitcoin, ele quis dizer aqui, né? Há 2 anos, esse preço era uma fantasia eufórica. Hoje, ele gera pânico. O ciclo do halving, no caso aqui, né? Da redução pela metade de 4 anos, ele não morreu.
ele foi absorvido. 120 bilhões de dólares em ativos de ETF sobre gestão fundiram o Bitcoin aos ciclos de liquidez do Fed. É isso que eu venho comentando também com vocês, que o Bitcoin ele está muito mais relacionado, as criptomoedas em si, né, com a liquidez dos ciclos do Fed. Isso casou com os últimos ciclos que a gente teve, 18, 21, né, casou perfeitamente com essa liquidez do Fed, mas esse ciclo não está casando. É por isso que eu acho que a gente está num ciclo atrasado e que a gente ainda pode ver altas nos próximos meses, porque a gente não está absorvendo essa liquidez do Fed. O Fed não começou o QE, ele não começou a injetar dinheiro no mercado. Então a gente ainda não teve essa absorção de bilhões de dólares que vão vir daqui, certo? Então o que essa inversão significa para 2026? Se o mercado em baixa já ocorreu disfarçado por máximas nominais, a próxima fase é o verdadeiro topo de blow-off. 150 mil a 200 mil dólares se tornam a meta à medida que a expansão global da liquidez força o capital a se tornar ativos tangíveis. Então, ele acredita, né, que a gente pode ver o Bitcoin batendo novas máximas, inclusive entre 150 a 200 mil dólares. A multidão está posicionada para um acidente que já aconteceu, que seria o quê? O ciclo de baixa, né, o bear market. Então, eles têm medo quando deveriam, na verdade, estar acumulando. O ciclo não quebrou, ele inverteu. Aqueles que reconhecem, né, a inversão capturarão a próxima etapa. Aqueles que esperam pelo acidente, né, que, no caso, já isso deveria estar acontecendo, né, que é o bear market, vai ver que acabou ficando para trás, né? Então, ele fala aqui, né, haja de acordo. Então, achei bem interessante trazer para vocês, né, essa mensagem dele, porque eu compartilho de várias coisas que ele colocou aqui, né, nesse texto dele, que é justamente o quê? Essa questão, né, do Bitcoin ter se fundido aos ciclos de liquidez do Fed, que é o que eu acredito também. Por isso que eu não tô acreditando que possa, né, a gente pode já estar em um bear market. Por quê? Porque a gente não viu muita coisa que deveria ter acontecido, como os topos de euforia do mercado, Bitcoin, né, batendo máximas históricas muito maiores do que 120 mil dólares. Então, acredito que ele deveria chegar na faixa de pelo menos uns 150 mil dólares. Várias altcoins deveriam ter batido pelo menos o seu topo de mercado anterior. Muitas, a maioria não bateu, na verdade, né? Deve ter umas 3 ou 4 aí de todas as principais altcoins que renovaram máxima histórica. Então, a gente está muito atrasado se comparar, né, com o ciclo de liquidez do Fed. Então, eu acho que por isso também a gente ainda vai ver nos próximos meses essa liquidez que vai entrar tanto do QE, né, que possivelmente vai começar, porque está muito enforcado, né? Tá tudo muito enforcado, o Fed vai ter que começar a injetar liquidez de todo jeito, e essa liquidez ela acaba vindo para os mercados de risco e vai fazer com que Bitcoin, altcoins consiga ter novas máximas e a gente consiga ter um pico de euforia ainda para poder sim, depois disso, entrar no verdadeiro bear market, tá certo? Então por hoje seria basicamente isso, galera. Qualquer dúvida que tiverem, deixem o comentário aqui embaixo, deixem a opinião de vocês aqui também. O que tu acha? A gente já tá em bear market? A gente tá entrando em bear market? A gente ainda vai ter uma pernada de bull para surfar? Qual é a tua opinião? O que tu tá fazendo? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber o que vocês aí do outro lado também estão fazendo, tá certo? Então por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e nunca esqueçam, disciplina é o único atalho.